A China entrou na guerra da Ucrânia de forma inédita, usando drones para atacar o país pela primeira vez. Investigadores ucranianos acharam um drone russo feito só com peças chinesas, sem cápsulas iranianas ou chips ocidentais. Cada peça dentro dele veio da China. E esses drones não estão parados em depósitos. Eles já sobrevoam cidades ucranianas, destruindo casas e atacando alvos em terra. A guerra já está em seu 4º ano. Apesar de grandes reuniões, discursos e encontros entre Trump e Putin no início do ano, os combates continuaram. Na verdade, só ficou mais intenso, com os drones virando o centro desse conflito. Os ucranianos constroem milhares deles a cada mês, enquanto a Rússia continua enchendo os céus com enxames de iscas baratas, drones kamikaze e aeronaves espiãs. Mas agora, com sistemas totalmente fabricados na China em ação, a guerra tomou um novo rumo perigoso. Um que pode mudar tanto a guerra da Ucrânia quanto a postura da China diante do Ocidente. E para entender como a China acabou se tornando um dos principais fornecedores de drones para a Rússia, precisamos voltar até fevereiro de 2022, o início da guerra. Naquela época, jornalistas falavam mais de tanques, artilharia e mísseis, quase nada sobre drones. Talvez você se lembre das imagens marcantes nos noticiários, enormes comboios de blindados russos avançando em direção a Kiev, explosões massivas, transformando quarteirões inteiros em escombros e ruas comuns de repente se tornando campos de batalha. Os drones também estavam lá, mas eram quase figurantes, úteis porém não centrais. Eram vistos como ferramentas de apoio não decisivas em guerras. Mas isso logo mudou. Com o passar dos meses, algo ficou óbvio. Os drones não eram apenas pequenos dispositivos secundários. Eles estavam mudando silenciosamente o rumo da guerra, de maneiras que ninguém tinha previsto completamente. No começo, eles eram usados principalmente para observação. Um soldado podia lançar um e imediatamente ver trincheiras inimigas, veículos escondidos ou movimentos de tropas. Isso foi poderoso para a Ucrânia, especialmente os pequenos drones comerciais. Alguns deles, literalmente do mesmo tipo que você pode encontrar em uma loja de hobby, foram verdadeiros salva-vidas. Eles deram aos soldados superpoderes, visão aérea do campo de batalha, sem expor batedores humanos ao perigo. As coisas pioraram quando a Rússia passou a usar drones iranianos, Shahed-136, rebatizados de Garan-2. Eram bem diferentes dos drones de hobby. Esses não eram brinquedos, nem mesmo simples drones de reconhecimento. Eles foram construídos como armas. Desde o início, eles tinham uma tarefa simples: voar uma longa distância, colidir com um alvo e explodir. Era só isso? Por isso, ficaram conhecidos como drones kamikaze. Mas o mais assustador não era só explodirem coisas, e sim seu baixo custo. Um drone Shahed custa cerca de 20 mil, enquanto o míssil usado para derrubá-lo custa entre 150 mil e 500 mil. Isso é um desequilíbrio de 7 para 1, às vezes de 25 para 1. A Rússia obriga a Ucrânia a gastar muito mais só para se proteger. Ampliando, os números impressionam. A Rússia lançou mais de 2.000 Shaheds desde o início da guerra. Mesmo com metade destruída por mísseis de defesa aérea, isso drenou centenas de milhões de dólares dos estoques da Ucrânia. E esse é o verdadeiro perigo. Os drones não apenas destroem prédios, eles drenam economias. Coloque isso ao lado de outros programas de grandes gastos, e o quadro fica mais claro. Os Estados Unidos deram à Ucrânia cerca de 50 bilhões em ajuda militar em 2022. Isso é enorme. Mas, se o Irã quisesse, esses 50 bilhões comprariam mais de 2 milhões de drones Shahed. Para comparar, todo o Plano Marshall, orçamento dos Estados Unidos da América após a Segunda Guerra, para reconstruir a Europa, equivaleria a cerca de 130 bilhões hoje. Em 4 anos, Rússia e Irã podem aumentar seu poder destrutivo no ar com apenas uma fração desse custo. É por isso que os especialistas chamam isso não apenas de guerra de drones, mas de guerra econômica. Cada onda é ataque militar e cálculo financeiro. O objetivo é esgotar os recursos da Ucrânia antes dos da Rússia e testar a paciência dos apoiadores ocidentais. No fim de 2022, a Rússia lançava drones Shahed quase todas as noites, às vezes em enxames. Em Kiev, foram contados mais de 40.
o som zumbia acima, inesquecível como motos no céu, porém mais raivoso e áspero. Os sistemas de defesa antiaérea dispararam várias vezes, destruindo dezenas, mas nunca todos. Alguns conseguiam passar, causando resultados devastadores. Estações ficaram sem luz, armazéns incendiaram e blocos desabaram. Para as famílias comuns, aquele zumbido se tornou um aviso. Pais acordavam seus filhos no meio da noite, levavam-nos para os porões e torciam para que os drones fossem interceptados antes de chegarem ao seu bairro. Os Shahids eram só parte da estratégia. A Rússia também dependia muito de drones de reconhecimento, que não levavam explosivos. Eles levavam câmeras e pairavam silenciosos sobre as linhas de frente. Transmitiam vídeo ao vivo para a artilharia e guiavam projéteis teleguiados. Com precisão cirúrgica, um único drone de reconhecimento podia encontrar um tanque escondido ou um pequeno grupo de soldados. Minutos depois, o local exato era atingido. Antes, satélites ou aeronaves exerciam esse papel nas guerras, mas os drones mudaram isso. Menores, mais baratos, difíceis de detectar e fáceis de substituir. Também havia os iscas. Muitos levavam quase nada. O papel deles era inteligente. Sempre que um aparecia, os defensores precisavam decidir entre lançar um míssil caro e arriscar desperdício ou não agir e deixar um drone real passar. De qualquer forma, a isca cumpria seu papel. Com o tempo, elas esgotaram os estoques da Ucrânia e deixaram as defesas mais frágeis. Drones kamikaze de reconhecimento e iscas juntos formaram a chamada estratégia de saturação por drones. A intenção não era criar uma máquina imparável, mas sim sobrecarregar. Se a Ucrânia derrubasse 10, a Rússia mandava 20. Se as defesas aguentassem à noite, outra onda vinha de manhã. A história nos ajuda a entender isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, Londres sofreu com a Blitz, ataques aéreos alemães que superaram as defesas pelo volume. Mas a versão de hoje é menor, mais barata e mais eficiente. Enquanto bombardeiros custam milhões e levam tripulações, drones custam dezenas de milhares e podem ser lançados em massa de caminhões ou contêineres. A história não acaba aí. Quando Ucrânia e parceiros desmontaram drones capturados, encontraram algo surpreendente. Essas máquinas não eram totalmente russas. Pareciam colchas de retalhos com peças de várias partes do mundo. Algumas tinham carcaças iranianas por fora, mas eletrônicos russos por dentro. Outras tinham câmeras chinesas ou sistemas de navegação, às vezes ocultos nos circuitos. Até chips ocidentais que driblaram sanções chegaram ao campo de batalha. A cada novo drone examinado, o padrão ficava mais claro. Um caso em 2023 se destacou. A Ucrânia recuperou um drone Gran EY e notou que várias peças de metal eram fabricadas. Em Suzhou, cidade do leste da China famosa por fábricas, essa descoberta chamou atenção. E isso mostrou o esforço da Rússia para manter sua frota de drones. Na mesma época, o país apresentou seu chamado Drone Nacional. Parecia convincente, mas os investigadores logo perceberam a verdade ao analisar por dentro. O controlador de voo, cérebro do drone, foi comprado direto no AliExpress, grande site chinês de compras online. A mesma plataforma onde pessoas comuns comprariam fones de ouvido ou carregadores de celular estava basicamente agora abastecendo silenciosamente o esforço de guerra da Rússia. No começo de 2024, as evidências eram inegáveis. Analistas apontaram que cerca de 80% dos componentes eletrônicos dos drones russos vêm da China. Isso não queria dizer que a China enviava drones diretamente a Moscou, mas demonstrava algo importante. A tecnologia chinesa, intencionalmente ou não, havia se tornado essencial para o programa de drones da Rússia. Tecnologia civil, itens de uso duplo e aparelhos prontos estavam sendo desviados para armamentos. Curiosamente, neste verão, houve um avanço. As forças ucranianas recuperaram 2 drones que, à primeira vista, não pareciam grande coisa. Não eram mísseis de cruzeiro, nem os grandes drones kamikaze Shahid 136 que as pessoas em Kiev já haviam se acostumado a ver. Pela primeira vez, o drone não era uma mistura de carcaças iranianas, fiação russa e microchips ocidentais. Era diferente. Os principais sistemas, como cérebro, motor e olhos, vieram da China. Apesar de estarmos acostumados com peças e componentes feitos na China, um sistema totalmente produzido lá, do início ao fim, era algo inédito. O modelo chamado CBTS 611.000
Não era tão conhecido quanto os drones Shahed, mas continuava perigoso. No papel, ele foi projetado para reconhecimento ou como isca, mas poderia ser facilmente armado. Com uma carga útil de até 15 quilos, ele carregava força explosiva suficiente para explodir um caminhão, danificar um prédio ou matar um esquadrão de soldados. E é exatamente essa parte que chamou a atenção, porque não era apenas mais um brinquedo no arsenal da Rússia, era algo mais afiado, mais aerodinâmico e potencialmente produzido em massa. O próprio design contava uma história. O CBTS lembrava o Shahed 136 pelo formato de asa delta, mas era menor, mais leve, e isso faz diferença. Menor significa mais barato, mais leve significa mais rápido para lançar em grandes quantidades. Para a Rússia, era perfeito. Isso deu a eles uma arma acessível e escalável, enquanto as sanções dificultavam a importação de sistemas avançados. O maior choque não foi o formato do drone, mas sim as empresas que fabricaram suas peças, começando pelo controlador de voo. Este pequeno computador mantém o drone equilibrado, controla os motores e orienta seus movimentos. Se já usou um drone em casa, já viu isso. Sem essa peça, o drone perde o controle. Com ela, desliza suavemente pelo campo de batalha. O controlador veio da QAV Technology, empresa da província de Guangdong, sul da China. A QAV não é uma empresa militar secreta, sendo conhecida por entusiastas, topógrafos e agricultores. No site deles, eles se apresentam como fornecedor de soluções de drones de código aberto. E isso não está longe da realidade, pois seus produtos são usados no dia a dia para mapear terras, inspecionar linhas de energia e filmar. Coisas pacíficas, basicamente. Mas aqui, o mesmo controle guiava um drone russo em uma zona de guerra. E para sua surpresa, as digitais da QAV não pararam. Eles também forneceram módulos de navegação, antenas, sensor de velocidade do ar e o tubo de pitot, aquele pequeno tubo de metal no nariz. Pode parecer pouco importante, mas ele mede a pressão do ar e informa a velocidade ao drone. Sem isso, o drone ficaria cego e descontrolado. Com ele, o drone pode se ajustar durante o voo e manter o curso. Pense nisso como se fosse o ouvido interno do drone, mantendo-o equilibrado no ar. Se o controlador é o cérebro, o motor é o coração. Deve ser leve, eficiente e potente para levar o drone longe. Agora, isso é mais difícil do que parece. E como as sanções cortaram a Rússia de muitos fornecedores europeus e americanos, os motores se tornaram um gargalo. Mas dentro desse drone, os investigadores encontraram uma solução funcional. Um motor fabricado pela Milhatsiang Technology, outra empresa chinesa. Isso foi importante porque motores não são fáceis de substituir. A Rússia estava correndo para encontrar opções confiáveis desde que as sanções foram impostas. E aqui estava a prova de que fabricantes chineses haviam entrado em cena para preencher essa lacuna. Além disso, a câmera é da Foxeer Technology, marca já conhecida por muitos pilotos de drone. Se você já viu vídeos de corrida de drones em florestas ou galpões abandonados, provavelmente uma câmera Foxeer capturou essas imagens. Essas são câmeras de visão em primeira pessoa, ou visão em primeira pessoa, que permitem ao operador ver exatamente o que o drone está vendo, quase como se estivesse sentado na cabine. Em tempos de paz, elas tornam as corridas de drones emocionantes. Em tempos de guerra, tornam os ataques de drones mortalmente precisos. Operadores podem espionar trincheiras, rastrear veículos ou direcionar o drone com precisão a um alvo. O mais revelador é que o módulo de transmissão de dados era uma cópia chinesa do sistema australiano RFD 900X. Geralmente usado para tarefas simples, como levantamento de terras ou pesquisas, neste drone virou arma. O módulo permite transmitir dados do drone a até 40 quilômetros. Ele podia voar fundo na Ucrânia, enviar vídeo ao vivo e receber instruções em tempo real de seus operadores. Ele podia se conectar a outros drones e formar uma rede mesh, tornando o reconhecimento mais eficaz. E quando os técnicos ucranianos alinharam as peças do drone na mesa, o controlador de voo, CUAV, o motor Miel Katsion, a câmera Foxeer, o módulo RFD, ficou claro que a Ucrânia lidava com um sistema e cadeia de suprimentos. Para saber como essas peças chegaram a um drone militar russo, é preciso rastrear toda a cadeia desde o início. Fábricas em Guangdong enviam motores para Moscou com etiquetas vermelhas indicando o uso militar. Não é assim que isso funciona. A realidade é muito mais complicada. E, sinceramente, é isso que torna tão difícil de impedir.
Tudo começa com fabricantes originais, como CUAV Foxier ou Mial Lithium. No papel, parecem empresas de tecnologia comuns, anunciam e vendem online. Seus produtos são usados na agricultura, mapeamento, corrida, drones e produção de filmes. Para quem vê de fora, parecem inofensivos. Só mais um setor da grande indústria de tecnologia da China, até a chegada dos distribuidores, que mudaram tudo. Muitas dessas empresas vendem peças em grande quantidade para intermediários. Esses revendedores compram grandes quantidades e depois enviam para outros países. Depois que as peças saem da fábrica, rastreá-las se torna quase impossível. Uma remessa vendida para revendedor em Dubai ou Istambul pode chegar discretamente à Rússia. Porque, no papel, a empresa na China não fez nada de errado. Mas, na realidade, as peças estão lentamente chegando às fábricas de drones russas. Há também os marketplaces online, onde qualquer um pode comprar de qualquer lugar. O AliExpress é o maior deles. Qualquer um com cartão de crédito e internet pode fazer um pedido. Um fazendeiro na África, um piloto amador na Europa ou um contratante de defesa na Rússia. Isso assusta. As peças são vendidas como civis, sem levantar suspeitas. Um controlador de voo parece eletrônica inofensiva. Um motor pequeno parece uma peça de reposição. Uma câmera é só uma câmera, mas, juntas, elas formam o núcleo de uma arma. Redes de contrabando adicionam outra camada. Algumas remessas são deliberadamente rotuladas de forma errada para passar pela alfândega. Motores de drone podem ser declarados como peças de geladeira ou de máquina, e raramente agentes da alfândega abrem todas as caixas rotuladas assim. Ao cruzar a fronteira, a remessa já pode ser instalada em drones, que estão sendo produzidos em larga escala em 2024, segundo relatórios. Fábricas russas fabricam drones em linha de montagem, como carros. Algumas estavam no interior da Rússia, outras em áreas ucranianas ocupadas. Os trabalhadores montavam drones com peças que conseguiam. Projéteis do Irã, fios russos e eletrônicos chineses compunham a mesma máquina, dificultando a aplicação de sanções. Governos ocidentais podem proibir empresas, e sem peças do Ocidente e com suprimentos iranianos incertos, a China virou a principal alternativa. Suas fábricas são enormes, exportam globalmente e têm fiscalização mais fraca que nos Estados Unidos da América ou Europa. Alguns especialistas dizem que, mesmo se Pequim tentasse bloquear todos os embarques, seria quase impossível. A China exporta milhões de toneladas de eletrônicos todos os anos. Como rastrear se o tubo piloto vai para um balão meteorológico ou um drone kamikaze? Mas isso não altera o resultado final. O resultado é que peças chinesas estão chegando à Rússia através de um labirinto de intermediários, pedidos online e caixas rotuladas incorretamente. Isso é em parte intencional e em parte efeito colateral do comércio global. Mas o resultado é o mesmo. Drones com tecnologia chinesa sobrevoam a Ucrânia todas as noites. Reflita sobre isso. Uma peça barata, feita para projetos científicos pacíficos da China, começou a permitir que a Rússia usasse drones mais avançados, prolongando a guerra russo-ucraniana. Para a China, gostem ou não, isso era ultrapassar um limite. A tecnologia deles passou do uso civil para o uso militar direto. E não importava se Pequim negava ou se as empresas alegavam inocência. A prova estava bem ali, em uma mesa na Ucrânia, retirada dos destroços de drones abatidos em combate. Mas, para surpresa, o exército e governo ucranianos não se interessavam tanto pela cadeia de suprimentos da China para a Rússia. Para o Ocidente, a principal questão foi: o que isso revela sobre o papel da China na guerra? Porque, como mencionei anteriormente neste vídeo, por anos, Pequim tentou se apresentar como um agente neutro, um país que não está diretamente envolvido nos combates. Os líderes chineses falaram publicamente sobre paz, negociação e evitar exportar armas. Eles querem ser vistos como uma potência que está acima do conflito, em vez de estar profundamente envolvida nele. Mas as peças do drone mostram outra história. Elas indicam que, embora a China não forneça armas abertamente, suas indústrias e cadeias de suprimentos estão fortemente conectadas ao que ocorre no campo de batalha. Além disso, a relação comercial entre Rússia e China mudou muito desde o início da guerra, após a Europa e a América do Norte cortarem tantos laços. A Rússia precisou depender mais da China para preencher essa lacuna, e a China estava preparada. Em 2024, o comércio bilateral bateu recorde, superando 240 bilhões. Esse número não era apenas grande, era histórico.
mostrava o quanto a Rússia havia se voltado para o leste depois de ser expulsa dos mercados ocidentais. Grande parte desse comércio era energia, com a Rússia vendendo petróleo e gás mais baratos para a China. O combustível que ia para a Europa passou a ir para o leste. A China aproveitou a energia barata, enquanto a Rússia ganhou um comprador sem críticas sobre a guerra. Ambos os lados viram isso como uma vitória, mesmo que significasse que Moscou estava se tornando mais dependente de Pequim do que nunca. Mas a energia era apenas um lado da história. A tecnologia era outro. Após a saída das montadoras ocidentais da Rússia, concessionárias logo foram ocupadas por marcas chinesas. Ruas antes cheias de sedãs alemães e compactos franceses agora têm carros da BYD Chery e Geely. Você talvez conheça essas marcas, especialmente a BYD que Elon Musk teme substituir a Tesla. Felizmente para os Estados Unidos da América, Trump intensifica esforços para impedir a concorrência chinesa. Para muitos russos, mesmo sem serem estilosos ou famosos, esses carros estão cada vez mais disponíveis e comuns no país. E exatamente a mesma coisa aconteceu com a vida do consumidor. Restaurantes ocidentais e redes de varejo fizeram as malas e deixaram lacunas nas cidades russas. Empresas chinesas preencheram essas lacunas. O que antes era uma rede de hambúrgueres virou uma cadeia local com fornecedores chineses. Lojas de eletrônicos que vendiam iPhones e Samsungs agora oferecem Huawei e Xiaomi. Até os letreiros de neon e shoppings mudaram, exibindo novos logotipos chineses. E as marcas e tecnologias da China deixaram de ser apenas alternativas. Elas se tornaram o padrão, e o que tornava isso ainda mais marcante era o rastro de documentos. Algumas dessas empresas já haviam prometido em 2022 não vender para a Rússia ou Ucrânia. Elas não queriam se envolver na guerra e, publicamente, divulgaram comunicados, limitaram vendas e tentaram parecer responsáveis. Poucos anos depois, seus logotipos e designs estavam diante dos investigadores ucranianos. Não em folhetos ou sites, mas em placas de circuito e motores de drones usados para atacar cidades ucranianas. Quando investigadores ucranianos confirmaram que a Rússia usou um drone feito só com peças chinesas, a notícia não ficou restrita à Ucrânia e repercutiu mundialmente. Porque isso não era apenas sobre tecnologia, era sobre política, e política sempre torna a história maior. As reações foram rápidas. Autoridades dos Estados Unidos da América alertaram a China que, se continuasse ajudando a Rússia, mesmo indiretamente, prejudicaria sua relação com o Ocidente. A mensagem foi clara: continue e os laços com Washington vão esfriar. A União Europeia também se manifestou. Bruxelas endurecia cada vez mais. Em 2025, a União Europeia já aplicava seu 18º pacote de sanções. Pela primeira vez, até bancos chineses foram acusados de ajudar Moscou a burlar sanções. Isso foi algo importante porque, até então, a Europa tinha, na maior parte do tempo, tentado evitar confrontar a China diretamente, mas a paciência estava se esgotando. Ao analisarmos as alianças norte-americanas e europeias, notamos uma grande mudança. Por décadas, a OTAN teve a Rússia como rival, mas nas reuniões de 2025, algo novo pode surgir. A China deixou de ser só rival econômica e passou a ser vista como questão de segurança, numa lógica simples. Se a China estava fornecendo as peças que mantinham os drones russos no ar, então a China também fazia parte da ameaça. Essa mudança pode mudar como os países veem Pequim nos próximos anos, já que por muito tempo a China falava em negociação enquanto os outros lutavam. Quanto mais tecnologia chinesa surge nas armas russas, mais difícil é vender essa imagem. Aos olhos dos líderes globais, Pequim passa a ser vista menos como neutra e mais como parte de um novo eixo com Moscou. Se essa percepção se firmar, as consequências vão além da Ucrânia. Acordos comerciais e planejamento militar podem mudar. Países da África, Ásia e América Latina, onde a China amplia sua influência, podem passar a questionar mais a neutralidade prometida. Há maior risco de escalada. Se a Rússia depender mais da China, o Ocidente pode impor sanções mais duras à China. Inclui pequenos fornecedores, grandes bancos e empresas de tecnologia. E se isso ocorrer, como Pequim responderá? Vai se adaptar em silêncio ou reagir? Em outros lugares, como o Mar do Sul da China ou até mesmo Taiwan, esse é o elefante na sala: Taiwan. Enquanto a Ucrânia luta no campo de batalha, Taiwan é outro grande teste para as ambições da China.
Qualquer uso de tecnologia chinesa na guerra leva Washington a reforçar a defesa de Taipei. Segundo o porta-voz do Partido Comunista Chinês, a reunificação de Taiwan com o continente é inevitável. E se isso não te soa familiar, significa que se o Partido Comunista Chinês tiver orgulho de anunciar a anexação de Taiwan, isso significa Terceira Guerra Mundial. E devido a essas ameaças em todas as áreas do comércio, geopolítica e diplomacia. A Europa também tem despertado lentamente, aprovando novas políticas para reduzir a dependência das cadeias de suprimentos chinesas. Tudo isso está acontecendo sob o governo de Trump. Em 2025, ele está equilibrando uma situação complicada. Ele busca um grande acordo comercial com Xi Jinping, mas também ameaça com tarifas e pressiona aliados a endurecerem com a China. No meio de tudo, Trump se reuniu com Vladimir Putin em agosto deste ano e prometeu manter os canais abertos. Putin reforçou essa retórica ao sugerir em inglês uma próxima cúpula em Moscou, mas as expectativas estavam altas demais. Não houve acordo sobre a guerra na Ucrânia, apenas evidenciando a situação delicada dos Estados Unidos. Muito brando, enquanto a China segue apoiando a guerra da Rússia. Muito duro. E você corre o risco de explodir as sanções comerciais e talvez até aproximar ainda mais a China e a Rússia. Um dos problemas de fazer vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos, o YouTube costuma desmonetizar ou restringir nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados pelo YouTube.